Olá, amigo, olá, amiga, você ligadinho aqui com o amigo Jonathan Stockler, está no ar mais uma edição do Papo Aberto. Esse programa que teve o seu início, né, o seu embrião, no princípio de 2001, né? 2001, ainda em plena pandemia, a gente conseguiu colocar o programa no ar e aí congelamos o programa porque não tinha uma estrutura, eu gosto sempre de lembrar, e depois que passamos a ter uma estrutura, a Casa Legislativa em Angra dos Reis passou a ter essa estrutura, com esse estúdio maravilhoso, com uma boa equipe, uma equipe de excelência, uma exímia equipe, nós conseguimos voltar com o programa, tirar da geladeira e voltar com o programa. O programa Papo Aberto é um programa eclético. Eu tenho o princípio, a gente segue aqui essa linha de não cercear ninguém no programa. O programa é aberto, as pessoas podem vir, bater papo, dar emitir as suas opiniões, colocar as suas opiniões, ficarem à vontade aqui no programa do Papo Aberto, que é um programa bem eclético. Trouxe nesse programa aqui fisiculturista, médicos, trouxe nesse programa também a parte musical com cantores, tanto da área secular quanto da área gospel, foi muito bacana. E hoje não é diferente. Eu, há um tempo, já vinha pensando, eu preciso trazer alguém aqui da área do Porto para a gente conversar, bater um papo, saber como é que anda essa economia, que já foi, não sei se ainda é, mas a principal economia, uma das principais economias aqui do município. Ele vai falar melhor do que eu, porque entende, viveu e vive isso. Eu vou conversar agora com o Felipe Chulipa, que é um ex-representante aí do Sindicato dos Arrumadores do Porto, né, por 2 mandatos, participou, continua um ativista, não só político, mas sindical, lutando e batalhando para que, de fato, o segmento portuário possa vir aí a ganhar cada vez mais expressividade do ponto de vista econômico da nossa cidade. Felipe, satisfação te receber aqui no meu programa. Estou vendo que você está com a camisa do Porto aí, né? O colete, não sei, enfim, do Porto. É uma satisfação poder te entrevistar. Eu sei que você tem as suas correrias, está resolvendo problemas de ordem pessoal, mas se dispôs a estar aqui com a gente. Obrigado de coração. Bom dia, Jonathan Stockler, bom dia a todos da TV Câmara, né, a toda a população de Angra. Primeiro agradecer, né, esse espaço que o setor tem aqui no teu programa, um programa que tem uma audiência formidável. E falar do setor portuário é falar da linha histórica da cidade, né? Angra só tinha o porto e a pesca, né? Então o porto foi uma das primeiras economias da cidade. Não se tinha Brasfels, não se tinha usina, não se tinha nenhuma outra economia de grande porte. E aí o porto estava ali, ele alimentou várias famílias e continua alimentando. Hoje em torno de 800 a 1.000 trabalhadores avulsos e vinculados, né? É um setor que tem uma grande demanda e também tem uma grande contribuição com o município, né? Na questão do ISS, na questão da participação de ser um dos setores ligado ao petróleo e gás, no qual a cidade recebe os royalties, né, do petróleo, porque a zona de produção principal de petróleo tem que ter no mínimo 3 a 4 atividades. Então o porto faz parte, como o aeroporto, como o estaleiro e como o TBIG. Né? Então nós estamos inseridos dentro desse contexto econômico e Justamente pela existência do Porto. pela existência do porto e a participação junto aos projetos da Bacia de Santos, com a Petrobras. Então a gente está aqui para poder estar falando um pouco desse setor, Joana. Felipe, eu lembro de uma guerra que você levantou e eu lembro que você, assim, um microfone, eu quero te tecer um elogio aqui. Você sabe que eu não sou de rasgar seda de ninguém, mas Sim, eu sim. gosto muito da sua luta. Você não merece esforços quando tem que usar o microfone e de forma muito coerente. Eu não vejo uma incoerência nas suas falas. Pelo contrário, quando você se posiciona firme, não entra na pessoalidade de ninguém, sempre se manteve pela ética. Isso eu acho, por isso eu fiz questão de te convidar aqui, por essa questão da sua preocupação ética. Você se atém ao fato, né? Não importa se é de direita, se é de esquerda, você se atém ao fato. Eu acho que isso é muito importante. Mostra imparcialidade. E eu lembro de você na pracinha do Porto, lutando, né, por primeiro, segundo, terceiro berço, porque isso ia melhorar a vinda de navios para cá, de plataforma para cá. Era uma discussão, atende plataforma, não atende plataforma. Como é que você vê essa luta histórica, que você sempre levantou essa bandeira? Jonathan, a gente tem ali a responsabilidade, né, com os trabalhadores. Então a gente, como eu já fui, tive 2 mandatos, né, dentro dos sindicatos arrumadores, já fui da Federação Nacional, da FECOVIB,
já fui delegado da CTB, que é uma central. Então a gente tem ali aquela coisa de lutar pela classe trabalhadora, né? Então ali tem, querendo ou não, hoje nós temos ali 600 a 800 pais de famílias que vivem diretamente do porto, que gastam o seu dinheiro em Angra, fazem a economia de Angra girar. Né? Então a gente coloca ali na questão da construção do terceiro berço, porque a gente sabe que pode vir mais cargas, sabe que é um atrativo não só para a questão da carga de longo curso, mas como outras atividades, como a questão turística, transatlântico, qualquer coisa, como é a luta da linha férrea. Né? A gente tem uma luta, É isso que eu ia te falar. A gente tem uma luta histórica da linha férrea, e eu acho que a Câmara ela pode fazer parte desse processo, eu acho que pode ser protagonista. Hoje a questão da linha férrea está em Brasília, né, com a questão do ministro do Transporte, o Renan Filho. Né? A VLI, que é detentora do ramal Angra-Barra Mansa, ela sucateou, né, após os acidentes que tiveram na linha férrea, sucateou. Então, hoje a linha férrea ela é importante não só para o porto, como para a questão turística, o trem da Mata Atlântica. Então, a gente pede a participação da classe política de Angra para poder estar em Brasília, estar cobrando o ministro do Transporte, para que esse ramal de Angra-Barra Mansa seja restabelecido e a gente consiga movimentar mais ainda a economia de Angra. Felipe, eu não sei se eu estou falando uma besteira, aí você me ajuda aí. Porque você falou aí, ponto, não só da economia, né, que é a linha férrea, mas também turística, né? E eu não sei se colocaria aí a questão até de rota de fuga, já que a gente fala da eletronuclear, né? Seria mais uma rota, sim, né? com certeza. Mais um modal, mais né? um modal, exatamente. Um modal não tem... que seria alternativa, não só o mar, não só o rodoviário, não só o aéreo, mas também a questão da malha ferroviária. Da malha ferroviária. Com vagões, com material rodante, né? Esse impasse, chegou pra gente, pra nossa produção, que esse impasse sempre ocorre, que está ocorrendo na verdade, porque há uma dívida que não foi paga, não sei se isso condiz. Não, a questão da linha férrea é que a VLI, ela pegou o ramal da FCA, que era Vale do Rio Doce. Da FCA. A FCA largou, a VLI pegou, e aí a partir daí, esse trecho, ele não é economicamente viável para a VLI. Não porque para a VLI, para a gente que tem a expertise em logística, a gente vê que tem viabilidade técnica e econômica. Não só para atender o Porto de Angra, que é um ramal que hoje já tem até um empresário de Varginha, né, do café, que ele tem um porto seco em Varginha, ele tem um faturamento aí de quase 2 bilhões de reais por ano, em termos de café, em termos de outros produtos, né, que ele quer escoar pelo Porto de Angra, quer ter o porto marítimo, mas depende da linha férrea. E ele, então, está encampado nessa luta junto com a Prefeitura, junto com a Câmara, para poder tentar resolver junto ao governo federal, que a linha férrea, para quem não sabe, é uma concessão pública. Né? Então, não é um trecho privado. Quem cuida é uma iniciativa privada. É iniciativa privada, porém, ela é pública. Ela é pública. Ela é uma assim concessão como é a BR-101. Uma BR-101. Ela está hoje arrendada, privatizada para CCR, mas ela é uma BR ainda. Então a concessão ela é do Estado. Então basta agora o Ministério do Transporte, junto à ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, junto ao Ministério de Portos e Aeroportos, está cobrando essa viabilidade e a volta desse trecho. Essa pressão municipal, você falou da Prefeitura e dos atores interessados. A Câmara Municipal também está envolvida? Já fez alguma pressão nesse sentido? Então, aí que eu coloco o seguinte, a Câmara ela precisa estar discutindo isso internamente. Como fez a questão da eletronuclear da dívida? Isso aí. Internamente, uma comissão, uma audiência pública, dentro desse contexto, chamar aqui todos os atores, a VLI, o Ministério do Transporte, fazer essa audiência pública e daí ir no ministro para estar cobrando esse retorno do ramal, porque essa linha ela vai de Angra a Goiás. Então, do trecho Barra Mansa a Goiás, o agronegócio ele domina. Então, eles não deixam sem material rodante e sem vagões. Agora, esse trecho de Barra Mansa, Calcário até Angra, e aí eu colocar aqui no teu programa em primeira mão, que a gente acredita nessa volta da linha férrea, acredita que seja até ali o Belém ou o Areal, e que sejam criados ali centros de distribuição, tipo galpões, né? Galpões de geração de emprego, para poder botar carga ali, para depois trazer dali para o porto, entendeu? Então a gente coloca aí em torno de 1.000 a 2.000 empregos seriam criados. Filipe, bacana. Entendeu? Em centros de distribuição ali. Isso aí já está em andamento, né? Olha, essa ideia que o Felipe Chulipa está colocando aqui,
fantástico de marcar uma audiência pública, fazer uma pressão, como foi com o eletronuclear e que deu certo aí, né? Pelo menos é o que foi anunciado. Vai quitar a dívida aí em 5 vezes, mas vai quitar a dívida de quase 300 milhões, na verdade 264 milhões, né? E se somar a da Brasfels, que é um outro eixo também, mais de 300 milhões. Felipe, o Porto, ele viveu o seu auge. Hoje ele não vive seu auge. Jonathan, a gente teve o auge, né, na questão do café, né, que foi um ciclo. Mas funcionava a linha férrea. A linha férrea. E você tinha também o modal rodoviário, que era a questão dos bananeiros, que a gente fala, né, que a gente trazia não só o café, a banana, a questão do milho, né, do enxofre, e depois veio o ciclo do aço, da CSN. Né? Foi aonde, em 1998, o porto foi arrendado para a FCA, que era a detentora da Vale, e aí foi se criado um aditivo na Bolsa de Valores que coloca a situação de Sepetiba-Tecon, né, do Porto de Itaguaí, poder movimentar aço, que naquele momento só poderia movimentar container. E aí foi nessa daí que o aço foi todo escoado lá para Sepetiba, para o Itaguaí, o Porto de Itaguaí. Então a gente viu que a nossa carga solta, o nosso maior cliente de carga solta, de exportação e importação, ser movimentado para Itaguaí. Então a gente viu naquele momento o Porto dando uma caída, né? E a partir daí vieram várias operadoras, né? Vários arrendatários. Depois da FCA veio a Planeta, que também movimentou carga solta, teve uma grande movimentação. Depois teve a questão da Tecnip, né? A Tecnip também ficou no porto, e a Tecnip mudou a cara do porto. Saiu um pouco do longo curso, que é a carga solta, e veio para o offshore, para o óleo e gás, né, que a gente fala. E aí teve dois projetos da Petrobras, o Tupi e o Rota 3, no qual a mão de obra, mandar um abraço para os trabalhadores, obtiveram 9,8 da Petrobras em eficiência. Então, sem acidente, sem morte, sem avaria. Então a gente conseguiu essa nota. E hoje o Porto de Anga está inserido dentro desse contexto do pré-sal, né, do offshore, do óleo e gás. Então a gente hoje basicamente é um porto de apoio logístico. Hoje ele opera com 1.000 trabalhadores, mais ou menos. Isso, 1.000 trabalhadores. Consegue-se duplicar isso, aumentar isso? Não, a gente espera, dentro de um contexto assim, em movimentação, com certeza. Aí você bota da forma indireta. Porque você tem prestadoras de serviço, você tem pessoal embarcado, você tem firmas de transporte, você tem a vigilância. Então você botar todo mundo num contexto aí, você vai de 3 a 4 mil trabalhadores. Uau! Já chegou a isso? Já. Já. E nos dois projetos do Rota 3 e no Tupi, a gente já chegou a muito mais do que isso. A 3 a 4 mil trabalhadores. Isso, 3 hotéis lotados em Angra. Uau! A gente chegou a colocar quase 10 milhões de reais em SS na cidade. Quase 10 milhões, Chulipa. De SS. Uau. Imposto sobre serviço. O Chulipa, a questão agora, voltando o Porto também como um braço para o turismo. Você falou no terceiro berço, para receber aqui. O terceiro berço é a profundidade, né? Que a gente fala. Não, o terceiro berço que a gente fala, Jonathan, ali você tem a faixa de cais que vai até aquela ponta. O terceiro berço seria o aterramento. Por lado de lá. Por lado de lá até o final, criando uma área de estocagem e também uma área de atracação. Entendeu? Então a gente não tem medo, eu acho que essa coisa tem que deixar. A gente lá atrás, a gente conseguiu criar um fantasma, né? Que era o quê? Porra, o Porto tá aqui, aí tem aquela discussão de Marina do São Bento, né? A questão turística. Né? Não aconteceu. Então a gente, mais de 33 anos, a gente está discutindo Marina do São Bento. Mais de 33 anos. Né? É um filho que está aí para. Gerações e mais gerações. Então a gente vê. A gente não tem medo, até porque o turismo está na Lei 12.815, que é a Lei de Modernização dos Portos. Então a gente não tem medo. Como eu falei aqui, a questão do trem da Mata Atlântica, a questão da atracação de transatlânticos. Né? No Porto do Rio, atraca no Pia Mauá. E o trabalhador portuário está inserido dentro da mão de obra. Dá para ter a convivência. Faz a conferência, carrega a mala, entendeu? Tem todo um contexto dentro dessa atividade, que é uma atividade importante, que é o turismo também. Né? Trazendo o turismo para cá, você fala hoje aí que a possibilidade de chegar de 4 mil trabalhadores na área portuária. Se trouxer o turismo, isso... De forma direta e indireta. direta e indireta. Isso aí. Uhum.
Que eu estou falando os dois contextos. Os dois contextos. Agora, a ideia é que venha para cá esses transatlânticos, né? Através dessa... Eu acho que nessa última temporada, Jonathan, do verão, foram quase 80 transatlânticos, né? Que a Turizanga anotou aqui pela Baía de Angra. Né? Então, você imagina se esses transatlânticos, grande parte deles atracassem no porto e fizessem roteiros turísticos pela cidade. Porque, na verdade, eles ficam na Bahia aqui, eles não chegam a atracar. Eles atracam na Vila do Abraão, né? E ficam ali perto daquela ilha ali do Maia, né? E não chegam, ou atracam aqui no cais da Santa Luzia, ou atracam lá na Vila do Abraão. Você imagina se atracasse no porto e fizesse aí roteiros históricos, religiosos, né? Roteiro, a questão da área rural, né? O ecoturismo, não seria interessante? Exatamente, ia movimentar muito a economia, não só em Angra, mas aquecer a economia aqui na nossa região, de modo geral, né? E atrair, inclusive, outras cidades que são vizinhas aqui, que agora você, pô, tem... A pessoa pode embarcar, né? Aqui num transatlântico desse para fazer viagem, aquela coisa toda. Também não é só o turista que desce aqui. Chulipa, de modo geral, você que sempre participou dessa questão da economia, como é que você está vendo o Angra dos Reis hoje, do ponto de vista da economia? Melhorou? Tem muito para avançar? A Câmara Municipal de Angra dos Reis teve aí esse grande avanço, levantou essa flâmula aí de luta dessa dívida da eletronuclear, agora vai levantar da Brasfels, no dia 16 acontece uma audiência pública. Como é que você está vendo a economia do município? Jonathan, só antes de eu entrar nesse texto de desenvolvimento, no dia 11 de julho passado agora, né, hoje dia 1º de agosto, né? Dia 11 de julho nós estivemos em Brasília. Você esteve em Brasília? Estive em Brasília, a gente conseguiu uma agenda, né, com o ministro Márcio França, que é o ministro dos Portos e Aeroportos, que é conhecedor da área, né, é morador de São Vicente, foi prefeito, foi governador, então é um cara que é ligado ao meio político, né, e conhece a pasta. Então, nós estivemos lá em Brasília, ele nos recebeu, né, a gente conseguiu uma agenda lá através da deputada federal Maria Rosas, no qual é minha irmã, né, lá por São Paulo. Então a gente conseguiu essa abertura lá. E aí, o que acontece? Fomos discutir a renovação do arrendamento e a dragagem do porto. Que foi o quê? A questão. O porto, agora em dezembro, ele fecha 25 anos de arrendamento. Né? 25 anos. 25 anos, 98 até 2023. Então, a gente foi lá pleitear, porque tem uma dívida, né, e agora foi paga pela arrendatária. Pois é, era essa dívida que eu estava te perguntando. Isso, em torno de 6 milhões, 6 milhões e meio. Foi paga pela Esplenda, né, que é a arrendatária do Porto, TEPAR, e conseguiu a certidão de adimplência, né, junto à Companhia DOC do Rio de Janeiro, e deu entrada no processo de renovação. Então a gente foi lá, os sindicatos, as federações, o prefeito, a Laura Carneiro, secretária de governo, todo mundo foi lá. Então a gente uniu forças, como você colocou aqui, como a questão da linha férrea. A gente precisa unir forças, como foi a questão da eletronuclear. Precisa unir forças para poder chegar num resultado. E a gente conseguiu esse resultado lá em Brasília, dia 11 de julho. E agora o Porto com certeza vai ter mais 25 anos de vida útil. A gente sai do CTI, entendeu? Que a gente estava entrando no CTI numa jornada até dezembro, né? Nós estamos em julho, até dezembro é um pulo. Então a gente acha que agora a gente consegue a renovação. É um fôlego há 25 anos, né? E voltar no seu tema que você colocou, a pergunta, desenvolvimento, eu vejo que Angra precisa melhorar nesse tema. Por que, Jonathan, que eu falo isso? Se você pegar a Brasfels hoje, 60% da mão de obra é de fora da cidade. Então, não é de Angra. Não é de Angra. Então esse dinheiro basicamente não fica aqui. A gente precisa... 60% é um número altíssimo. É muito altíssimo. Se hoje nós temos 6 mil trabalhadores, você imagina quantos tem. Exatamente. Entendeu? De fora. E que leva esse recurso para fora de Angra. A gente precisa que esse recurso fique em Angra. Então, nós estamos falhando aonde? Processo de qualificação profissional. Que é o quê? É a gente ser bairrista? Claro, porque quantos desempregados nós temos em Angra? Tem um número. Entendeu? Então a gente precisa renovar esse processo de qualificação profissional. A gente precisa estar colocando em condições de que o trabalhador de Angra esteja qualificado para poder estar lá alcançando, tanto na Brasfels quanto na usina,
quanto em qualquer setor. Entendeu, Jonas? Então a gente precisa de qualificação profissional. E geração de emprego você se faz dentro de um processo do quê? Atrativos, sejam isenções, seja uma forma logística de trabalhar, você atrair novas empresas, novas matrizes econômicas para a cidade. Que, como eu te falei aqui, a questão de você criar 2 galpões ali na Areal e no Belém. Você fazer centro de distribuição. Você vai formar, você vai ter geração de emprego novo. Eu não sei se cabe, Chulipa. Eu lembro de um projeto do ex-vereador Aguilar que criava um campus industrial, como como é lá em, meu Deus, Porto Real. Porto Real, né? Tinha um campus com várias empresas. Isso. Mas eu não sei, Angra tem espaço para isso? Aí você precisa o quê? Ter um mapeamento das áreas públicas, né? Eu acho que precisa ter isso. Eu acho que o poder público precisa fazer isso. Ou áreas privadas também. Tem a discussão da ZPE, que também Da ZPE, outra que passa discussão. pela Câmara aqui, né? Eu acho que é importante. Eu acho que tem que se colocar. O Uberaba já deu certo, né? O Uberaba já tem a prefeita lá, comprou o barulho, né? Então eu acho que são várias alternativas. Você precisa gerar emprego novo. Você fazer a manutenção dos setores existentes através de qualificação profissional, através de isenções, através de todo o atrativo e você atrair empresas novas. Que eu acho que aí você vai gerar um novo patamar aí na questão da empregabilidade. Entendeu, Jonathan? É o que eu penso, né? Nós temos hoje a pesca, que você precisa de um processo de qualificação. Já foi a principal atividade Já econômica? foi a principal atividade econômica. Por que Angra hoje ainda não tem uma escola de pesca? De costura de rede, né? Você dá ali toda a atenção ao pescador, né? Você tem o TBIG, que é o terminal petrolífero, você tem a Brasfels, você tem a usina, você tem o porto, você tem o turismo. Então, todos esses precisam de processo de qualificação, entendeu? Que é o quê? A manutenção desses setores. E os atrativos para as novas empresas. Isso é muito discutido no meio da sociedade, entendeu? Você acha assim, Chulipa? Gente, estou conversando com o Felipe Chulipa, que é um craque na questão portuária, na questão do desenvolvimento da cidade, vive isso, respira isso, essa pauta cotidianamente. E a gente está falando sobre exatamente o desenvolvimento da cidade de Angra dos Reis. Isso geraria, esse tipo de desenvolvimento faz com que, para que não tenha um impacto social, você tenha também, antes de tudo, como você falou, um planejamento, né, Chulipa? Com certeza. Porque Angra já viveu esse impacto, você viu Angra, Mamucaba, por isso exemplo? Isso aí, você tem um crescimento desordenado, né? Exatamente. Fala, né? Então você não tem planejamento, você cresce da moda que vai ser. Aí cada um pensa de uma moda, né? Aí você tem a questão da saúde que vai ser utilizada, a questão da violência que aumenta, a questão de doenças, né? Então você tem todo um contexto. Vamos tirar um exemplo aqui. O setor naval. Qual é o maior contratador do setor naval? É a Petrobras. Quantas agendas nós fizemos com a Petrobras? Seja lá atrás ou agora. Para poder cobrar o quê? O conteúdo nacional. Para cobrar o quê? Mais obras para o estaleiro. Tudo bem, hoje o estaleiro está com 5 a 6 mil funcionários. Mas já chegou a 13 mil, 14 mil, 15 mil trabalhadores metalúrgicos. Exato. Você viveu isso. Vivi isso. Lá atrás, com Aguilar, com Paulo Inácio. O próprio Elinho. Elinho, com todo mundo lá atrás. Então, você é prova viva disso. A usina, nós tivemos 3, 4, 5 mil trabalhadores. Entendeu? Então, essa é a questão que a gente precisa o quê? A gente precisa ter mais organização nessa questão do desenvolvimento. Entendeu? Que, com certeza, se a gente tiver um planejamento, igual você disse, eu acho que a coisa tende a melhorar e muito. Agora, depende da qualificação. Não adianta você trazer uma empresa se a gente não tem um povo qualificado. Entendeu? As duas coisas têm que andar junto. Você tem que qualificar o povo, tá em condições para poder chegar aqui, ó. Jonathan, tem uma vaga aqui de inspetor de solda. MIG, MAG, isso. Esse tipo de qualificação. Não é uma qualificação de um curso que não vai Não, utilizar. não é uma qualificação do curso raso, entendeu? Entendi. Porque igual a questão do óleo e gás. Paga bem? Paga. Mas você tem que estar qualificado. Senão não vai. Entendeu? Você tem que estar sempre se qualificando, sempre se especializando. E aí tem aquela
as documentações são tiradas e tal, que aí, exige. Isso aí. Então, Jonathan, é essa sacada que a gente precisa ter. Eu acho que as mentes em Angra precisam estar mais abertas, entendeu? E aquela coisa, né? Ter a humildade de saber aprender, de saber falar o seguinte, não, eu acho que eu estou errando. Acho que dá para melhorar Acho aqui. que dá para melhorar aqui, vamos aqui nessa ideia, vamos. Não é que a ideia do Jonathan que eu não vou aproveitar. Então Angra tem muito disso, entendeu? A ideia do Chulipa, isso não, o aí, Chulipa. Essa Como se o Chulipa não abarcasse esses anos todos de conhecimento e fosse um acéfalo, com todo perdão a palavra, fosse um acéfalo e não abarcasse esses anos todos de conhecimento. Não, essa ideia é boa, vamos aproveitar, Chulipa, vem cá, me ajuda aqui. O que a gente pode fazer para melhorar isso? É isso que a gente precisa, Nando. Por isso que hoje a gente tem muitas perdas, e a gente estava conversando aqui nos bastidores aqui em off, né? Muitas perdas por causa de quê? Porque às vezes é arrogância, é prepotência, é a falta de humildade, entendeu? A Angra poderia estar num patamar muito além, né, na questão do desenvolvimento, mas eu acho que ainda dá tempo. Ô Chulipa, você falou das isenções. A Brasfels não tem isenção. A Brasfels, ela... A Brasfels tinha uma isenção há muito tempo, né? De 5%. De 5%. E aí eu acho que teve uma falha, essa é a opinião minha. Teve uma falha por quê? Porque o retorno foi sempre em torno do discurso da empregabilidade. Da empregabilidade, tá. E aí colocou aquilo assim, ó, se você não tiver isenção, vou mandar embora. Né? E tem a questão o quê? Mas aquele trabalhador que vem da Bahia, que vem de outro estado, ou vem de outra localidade, ele utiliza a saúde pública de Angra, às vezes vem com a família, utiliza a educação, o transporte. Então todo o ônus fica para o município. Então se precisa melhorar. Com aquela isenção, a Brasfels tinha que investir nesses temas. Entendeu? Eu acho que isso não aconteceu. Não aconteceu porque quem bancou, porque sempre Angra teve um orçamento muito bom, né? Em questão dos royalties, e aí sempre teve essa participação. Mas a questão toda, a Brasfels hoje não tem, né? A Câmara que conseguiu, e aí você entrou num ponto legal, de reduzir o ISS do Porto de 5 para 2, né? Foi até na gestão do Elinho junto com os outros vereadores, conseguiu fazer o município, o poder público reduzir. Então hoje está de 5 para 2, hoje está pagando 2% de ISS para trazer novas empresas. Novas empresas. Entendeu? Aí é uma forma de fomentar. Isso, né? Isso aí. Você falou dessa questão da Brasfels e me preocupa muito, eu bati muito nessa tecla, e já vi você batendo muito nessa tecla, usando o microfone, inclusive, em audiência pública da Câmara Municipal. Com a questão da contrapartida. Porque essas empresas que vêm para cá, às vezes, elas entram com o discurso, já estou dando emprego, irmão, já estou dando emprego, para eu não mandar embora, você fica na sua aí que eu fico na minha. Mas eu não vejo os caras se movimentarem, o Chulipa. Tipo assim, é uma questão até de humanidade. Vou montar esse curso aí. Isso aí. Né? Brasfels lá atrás tinha o cursinho de solda deles, né? Nem sei se funciona mais. E eu acho que essa dívida de 38 milhões, que eu acho que até mais, né? Da Brasfels, em termos de dívida de imposto com a prefeitura, eu vi no Instagram uma proposta interessante, que seria o quê? Por que não reverte parte desse recurso aqui, dos 38 milhões, em curso de qualificação para o setor naval? Top. Entendeu? Soldador, desmerilhador, de caldeireiro. Tem aqueles espaços ali Por que não faz isso? Da CEDERJ poderia utilizar? Poderia utilizar, fazer convênio. Entendeu? Exato. Então, por que não utiliza a parte desse aqui, vê quanto vai custar e faz? Nós tínhamos lá atrás, Jonathan, escolhendo do Léo, entendeu? E deu certo. Nós temos metalúrgico desde daquele tempo. Desde aquele tempo. Entendeu? E hoje está aí a nossa juventude, às vezes ceifada pelo tráfico de drogas, às vezes aí em emprego informal. Então a gente precisa estar e aumentou o número de pedinte na rua. Você tem aí uma coisa, assim, a população de rua, né? Os vulneráveis, né? Então você tem aí uma coisa complicada, né? Que você poderia estar o quê? Às vezes o pai de família, a dignidade é o emprego, né, cara? Então, é o emprego. E a juventude está aí, vindo também junto. Você tem aqui pessoas que estão fora do mercado de trabalho e você tem a juventude vindo. Entendeu? Então esses dois aqui são o quê? A mão de obra ativa, que precisam estar qualificada para estar inserida no mercado de trabalho. Eu te perguntei essa questão da contrapartida, Felipe, justamente porque, por exemplo, a Brasfels, a usina nuclear é uma. Além de ter essa dívida, eu nunca vi a usina nuclear, por exemplo, por conta própria. Assim, olha, lá no Parque Mamucaba, saneamento deixa com a gente.
nós vamos cuidar do saneamento lá. Lá no Parque Mambucaba, deixe conosco, nós vamos montar lá uma rodoviária, já está pedindo uma rodoviária, aliás, os sindicatos rodoviários já têm pedido muito essa rodoviária, porque que ali parece uma cidade, parece um bairro, né? Então, essa questão... essa sensibilidade, por exemplo, tirar por exemplo, da casa-abrigo, que, pô, teve aquela área, era a área de periculosidade ali, né? Teve até no momento de diligência da própria polícia, a gente tem relatos de invasão, aquela coisa toda, não da polícia, mas de domínio mesmo dos bandidos e tal. E aí, até, por exemplo, a nuclear chega e diz, nós vamos tirar vocês daqui, nós vamos montar, nós vamos construir um outro local, uma outra área e tal. Falta, às vezes, sensibilidade de parte de muitas empresas, e algumas estatais também, né? Essa questão da eletronuclear, Jonathan, lá atrás, eu era do Conselho Municipal de Meio Ambiente, do QMUMA. Eu lembro. Pelo movimento sindical, né? Então, estava na direção do sindicato e estava lá no Conselho de Meio Ambiente. E não se tinha autorização do Angra 3. Então, se houve muita pressão, a gente discutia empregabilidade, qualificação, discutia dentro desse contexto, porque saber o que ia ser destinado dentro dessas contrapartidas, que não foram pagas até agora, né? A questão do trabalhador. Então, a gente estava lá representando o trabalhador. E aí, o que aconteceu? A gente viu a estatal envolvida em vários escândalos, né? A questão do setor energético passando por transformações. E a gente viu hoje chegando esse imbróglio, que a Câmara de Angra fez o protagonismo, levou para a Câmara Federal, e que hoje, aí acho que dia 4 de agosto, agora sexta-feira, deve ser assinado o protocolo de intenções de pagamento em 5 vezes, em 5 anos, né? Esses 264 milhões. Então, eu acho que falta o quê? O que você falou, o Perequê, o Parque Mambucaba, o 4º Distrito Frade, o Bracuí, aquela área em torno à usina ali, precisa de uma atenção, principalmente nessa questão, nessa injeção econômica que vai ter agora, entendeu? Um posto de saúde avançado, né? Uma questão, uma reformulação de toda a via que tem lá no Parque Mambucaba. Então, eu acho que a estatal tem essa responsabilidade social, como a Petrobras também tem, entendeu? Quando eu fui numa audiência pública da Petrobras, ali no Aquidabam, que, pasmem, a estatal não reconhece Angra, Paraty e Mangaratiba como área de influência. Eita. Do pré-sal. Como é que não funciona? Porque o pré-sal está aqui atrás da Ilha Grande. Se acontecer um desastre de um vazamento de um poço, nós vamos ser atingidos diretamente. Nós, Mangaratiba e Paraty. Entendeu? Então eu fui lá, fiz a fala dentro do microfone, rechacei, coloquei que precisa ser refeito o EARIMA, né, em relação a essa questão a essa área de influência, e a gente precisa por quê? Angra perde nos royalties, Angra perde na questão de se tiver um acidente, né? Então são as contrapartidas que precisam estar elencadas em toda... Até para justificar a contrapartida, né? Então, isso aí, exatamente. Nós temos um terminal aqui, né? Temos um TBIG. O TBIG está aqui do lado. O TBIG já houve vazamento, né? Já vazou petroleiro ali, tanto é que o saneamento da Petrobras é feito com dinheiro de multa. 50 milhões de reais. Foi dinheiro de multa que o INEA aplicou, né, na estatal, e que está sendo feito lá o saneamento da Monsuaba. Entendeu, Exatamente. João? Então a gente precisa, essas contrapartidas precisam estar direcionadas, entendeu? Não pode ficar coisa solta. Precisa ter o seguinte, vai ser utilizado para isso, para aquilo outro, dentro dessa localidade aqui, para ajudar isso, para ajudar aquilo. É o que eu penso, né, cara? Perfeito. Conversando aqui com o Felipe Chulipa, sindicalista, né, eterno sindicalista, um guerreiro, um ator político também aqui na nossa região, porque sempre participou ativamente das ações, discutindo, buscando, trabalhando exatamente essas questões da contrapartida. Quem falar em contrapartida, nós teremos aí uma audiência pública para tratar também dessa situação. A Câmara Municipal tem feito constantemente audiências públicas para discutir com a população a respeito de assuntos e pautas que são de suma importância, não só para o desenvolvimento da cidade, mas desenvolvimento também da região, que você tendo Paraty, Angra,
bem desenvolvido, acerta Paraty, acerta Mangaratiba, como muito bem, e a rima que ele colocou aqui. Felipe, a gente falou de turismo, a gente falou de desenvolvimento econômico, a gente falou da área do porto, e para a questão agora da segurança pública, anda bem das pernas, deu uma melhorada. Eu conversava aqui com um ator político e perguntei a ele sobre a questão da guarda municipal municiada, armada. Você é favorável, ajuda ou não? Ô, Jonathan, a questão da a lei 11.675, ela diz que hoje o SUSP, né, que é o Sistema Único de Segurança Pública, ele engloba todo mundo. Então hoje não é só responsabilidade do Estado. Hoje tem o governo federal. Porque sempre havia essa justificativa, né? Isso aí. Sempre tinha aquela muleta, né? Então hoje é o governo federal, é o governo do Estado, é o governo municipal. Então todos têm responsabilidade dentro desse contexto. E para ter desenvolvimento, tem que ter segurança pública. Se você não tiver segurança pública, não tem desenvolvimento. Uma coisa caminha com a outra. A gente viu lá atrás, nas Olimpíadas, né, no Pan-Americano, em todos os eventos grandes do Rio de Janeiro, teve segurança pública, segurança jurídica, e teve os eventos e teve a circulação de emprego e de renda. Então, trazendo para esse contexto da questão do SUSP, a guarda ela já está elencada na legislação, né? Cidades com acima de 200 mil habitantes, ela já pode se implementar a guarda armada. Volta Redonda tem guarda armada, várias cidades têm guarda armada. Exatamente. Entendeu? Então, isso aí já está na legislação. Então, a questão toda é o quê? O treinamento. É o treinamento, é a implementação, é a fiscalização, entendeu? Então, tem todo esse contexto em relação à questão da guarda. E a segurança pública em Angra dos Reis, eu acho que está muito boa, cara. Nós temos erros? Temos questões pontuais? Temos. Como qualquer setor tem. A saúde tem. A saúde, ela está caminhando? Está caminhando, mas ela tem erro? Tem erro. Entendeu? Como qualquer tema público tem. Então, porque a gente tem que falar o seguinte, o que a gente tinha lá atrás, o que tem hoje? Você falou até da juventude, se você tem um jovem trabalhando, o poder de coerção da polícia é menor, né? Porque eu digo para você, Jonathan, sem medo de errar, o emprego, ele é o melhor programa social. A pessoa empregada, ela vai pensar 2 vezes em fazer besteira. Porque vai perder emprego, vai perder estabilidade. Entendeu? Então, tudo isso, o emprego é melhor. Então, se você tem uma massa de juventude, uma massa adulta empregada, você tem menos possibilidade do tráfico poder cooptar, do tráfico poder pegar aquele garoto ali que está na comunidade, ou está ali para poder fazer parte do tráfico, entendeu? Do erro, do crime. Então, esse contexto aí, ele morre. Entendeu? A partir do momento que você tem o pleno emprego. Entendeu? O pleno emprego. Então, essa é a minha posição. Eu acho que o emprego, a gente está falando de desenvolvimento também, é o melhor programa social. E passa pela qualificação profissional. Perfeito. Conversei aqui com o Felipe Chulipa, um parceiro, um guerreiro, um sindicalista, um ativista político, um guerreiro aqui na cidade de Angra dos Reis. Felipe, obrigado por você estar aqui com a gente. Vai voltar mais vezes para a gente debater outras pautas, desmembrar algumas que ficaram no longo do caminho aí, porque é brincadeira não, mas é 1 hora de entrevista aqui, batendo um papo aqui no Papo Aberto com o Chulipa, e é sempre um prazer. Obrigado por você estar aqui com a gente. Pô, Jonathan, agradecer, o setor agradece aí esse espaço, né, num veículo de comunicação tão importante que é a TV Câmara, e a gente está à disposição e pode ter certeza, qualquer assunto que tiver aí a nosso alcance, a gente vai estar vindo aqui debater contigo e agradecer esse espaço aí, tá, irmão? Vou te chamar para uma mesa de debate, que eu sei que você gosta. Eu sei que você gosta de uma mesa de debate. Pinga fogo, pinga fogo. Eu sei que você gosta. Pinga fogo. Eu vou fazer essa mesa de debate aqui. Eu tenho falado com a Helena, vou fazer uma mesa de debate aqui. Pinga fogo. E nós vamos entrar em assunto de partidário e política. Esse sim. Aí pega fogo. Bom, obrigado, Felipe Chulipa, pelo carinho por estar aqui com a gente. Obrigado ao Thiago Poli, que está ali também no nosso Twitter, também a toda a equipe de edição, o Dan, todos que participam desse programa. O Papo Aberto fica por aqui. Volto numa próxima edição, se Deus assim nos permitir. Até lá, um beijo no coração. Tchau, gente.